Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o teste AMPAD, na disciplina de Raciocínio Lógico-Matemático, com foco em matemática básica, especialmente teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos, operações, intervalos e funções. Esta aula é fundamental porque o AMPAD usa esses temas como ferramentas de leitura de problemas. Você não precisa só saber conta, precisa saber organizar informação, interpretar domínio, reconhecer gráficos e aplicar propriedades com segurança. Vamos começar por teoria dos conjuntos. Conjunto é uma coleção de elementos bem definidos. Quando um elemento pertence a um conjunto, dizemos que ele é elemento daquele conjunto. Essa ideia de pertinência aparece sempre com perguntas do tipo: tal número está nesse conjunto, ou quais elementos satisfazem tal condição. Se você tem um conjunto A e um elemento X, dizer que X pertence a A significa que X é um dos elementos de A. Se X não pertence, ele está fora. Agora vem a inclusão, que é diferente de pertinência. Inclusão compara conjuntos entre si. Quando dizemos que A está contido em B, estamos dizendo que todo elemento de A também está em B. Em prova, a confusão clássica é trocar ser elemento por ser subconjunto. Por exemplo, se A é o conjunto dos números naturais menores que 3, então A é um conjunto, não um número. Ele não pertence ao conjunto dos naturais. Ele pode ser subconjunto de um conjunto maior, como o conjunto dos naturais. Então, pertinência é relação elemento-conjunto, e inclusão é relação conjunto-conjunto. Conjunto vazio é o conjunto que não tem nenhum elemento. Ele é indicado como vazio e aparece em situações em que nenhuma solução atende a uma condição. Por exemplo, se alguém pede o conjunto de números reais que são ao mesmo tempo maiores que 2 e menores que 1, isso é impossível, então o conjunto solução é vazio. Em questões, o conjunto vazio também aparece como elemento neutro para algumas operações e como referência para a interseção quando conjuntos são disjuntos, ou seja, não têm elementos em comum. Conjunto universo é o conjunto que define onde estamos olhando. Em uma questão, o universo pode ser o conjunto dos reais, ou apenas o conjunto dos inteiros, ou um conjunto específico de pessoas, empresas, opções. Definir o universo é essencial porque o complemento depende do universo. Se o universo é o conjunto dos reais, o complemento de um conjunto A é tudo que está nos reais e não está em A. Se o universo muda, o complemento muda. Então nunca pense em complemento sem lembrar qual é o universo do problema. Conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Se um conjunto tem n elementos, então o número de subconjuntos é 2 elevado a n. Isso cai muito porque o AMPAD gosta de testar se você percebe que o conjunto vazio e o próprio conjunto sempre são subconjuntos e sempre entram no conjunto das partes. Por exemplo, se um conjunto tem 3 elementos, então ele tem 8 subconjuntos. Agora operações entre conjuntos. União é juntar todos os elementos que estão em A ou em B importante. União não repete elementos. Se um elemento aparece em A e também em B, ele aparece uma vez só na união. Interseção é o que está ao mesmo tempo em A e em B, ou seja, os elementos comuns. Diferença é o que está em A e não está em B. E a diferença é direcional. A menos B geralmente é diferente de B menos A. Isso cai muito em questão de atenção. Complementar é o que está no universo e não está no conjunto. Se o universo é 1, o complemento de A é U menos A. De novo, sem universo não existe complemento bem definido. As leis de Morgan aparecem em conjuntos e também em lógica. Em conjuntos, elas dizem como o complemento se comporta com união e interseção. O complemento da união é a interseção dos complementos. E o complemento da interseção é a união dos complementos. Esse é um dos pontos mais úteis para simplificar expressões com conjuntos, principalmente quando a questão traz vários conjuntos e pede para reescrever ou contar elementos com mais facilidade. Em interpretação, pense assim: negar A ou B vira não A e não B. Negar A e B vira não A ou não B. A mesma lógica vale no mundo dos conjuntos. Em problemas numéricos com conjuntos, o AMPAD adora perguntas do tipo quantas pessoas estão em pelo menos um grupo, quantas estão em ambos,
quantas estão em exatamente 1, e aí entra o princípio de contagem com inclusão e exclusão. Para dois conjuntos, a contagem mais importante é: número da união é número de A mais número de B menos número da interseção. Esse menos evita contar duas vezes quem está nos dois grupos. Para três conjuntos, existe uma fórmula mais longa, mas o essencial no AMPAD é muitas vezes organizar por diagrama mental. Regiões exclusivas de cada conjunto, interseções em pares, interseção dos três, e fora de todos. Quando você distribui assim, a conta fica quase automática. Agora vamos para conjuntos numéricos e suas operações, que são a base para intervalos e funções. O conjunto dos números naturais é o conjunto usado para contagem. Dependendo da convenção, pode incluir o zero. Em provas, geralmente inclui o zero, mas o importante é ver o contexto. Naturais não têm frações nem negativos. O conjunto dos números inteiros inclui os naturais, o zero e os negativos. Inteiros não têm parte decimal. O conjunto dos racionais é o conjunto de números que podem ser escritos como fração de dois inteiros, com denominador diferente de zero. Isso inclui números com decimal finito e também decimais periódicos, aquelas dízimas que repetem um padrão. O conjunto dos irracionais é o conjunto de números que não podem ser escritos como fração de inteiros. Eles têm representação decimal infinita e não periódica. Exemplos típicos são certas raízes não exatas e constantes famosas. O conjunto dos reais é a união dos racionais com os irracionais. Então todo real é ou racional ou irracional. Em prova, é comum pedir classificação e também propriedades operatórias. Operações básicas em reais seguem propriedades como comutatividade e associatividade para soma e multiplicação, e distributividade da multiplicação sobre a soma. Outro ponto essencial é reconhecer quais operações fecham em quais conjuntos. Por exemplo, a soma de dois inteiros é inteiro, mas a divisão de dois inteiros pode não ser inteira. A soma de dois racionais é racional, e o produto também, mas o mesmo não vale para irracionais. Irracional mais irracional pode dar irracional ou pode dar racional, dependendo do caso. Esse tipo de detalhe pode aparecer em questão conceitual. Potenciação e radiciação aparecem muito, principalmente por propriedades e simplificações. Potência com expoente natural é multiplicação repetida. Potência com expoente zero, para base não nula, dá 1. Potência com expoente negativo transforma em inverso, ou seja, base elevada a menos n é 1 sobre base elevada a n, desde que a base não seja zero. Potência com expoente fracionário se liga à raiz. Base elevada a 1 sobre n é a raiz nésima, e base elevada a m sobre n é a raiz nésima de base elevada a m. Isso é muito cobrado porque o AMPAD gosta de simplificações algébricas. Radiciação exige atenção com domínio em reais. Raiz de índice par de número negativo não é real. Raiz de índice ímpar de número negativo é real. E, quando você simplifica a raiz quadrada de produto, você só pode separar se estiver no contexto correto, respeitando que a raiz quadrada em reais representa valor não negativo. Em prática de prova, o caminho seguro é trabalhar com fatoração. Tirar quadrados perfeitos de dentro da raiz quando possível. Intervalos. Intervalo é uma forma de representar subconjuntos dos números reais. Intervalos podem ser abertos, quando não incluem os extremos, e fechados, quando incluem os extremos. Também existem semiabertos, incluindo um extremo e excluindo o outro. Em problemas de inequações, a resposta frequentemente é um intervalo ou união de intervalos. O AMPAD cobra muito interpretação de intervalo como condição. Por exemplo, dizer que x está entre 2 e 5 pode significar 2 menor que x menor que 5, ou pode incluir 2 e 5, dependendo do símbolo. Você precisa sempre ler se o limite é incluído ou não. Também aparece intervalo infinito, como x maior que 3, que se escreve como intervalo a partir de 3 até infinito, aberto em infinito, porque infinito nunca é incluído como número. O mesmo vale para menos infinito. Outro tema comum é interseção e união de intervalos, que nada mais é do que aplicar operações de conjuntos em subconjuntos dos reais. Se você pede interseção, você pega a parte comum. Se pede união,
Junta tudo. Se pede diferença, remove uma parte. Isso aparece muito em domínio de função e em resolução de inequações. Agora entramos no conceito geral de função, que é um dos temas mais importantes do AMPAD. Função é uma regra que associa a cada elemento do domínio exatamente um valor no contradomínio. Em termos simples, você dá uma entrada e recebe uma saída. O domínio é o conjunto de entradas possíveis. O contradomínio é o conjunto onde as saídas vivem, definido pelo problema. A imagem é o conjunto de saídas que realmente aparecem quando você aplica a função aos elementos do domínio. Em prova, a banca cobra muito a diferença entre contradomínio e imagem. Contradomínio é o alvo, imagem é o que de fato foi atingido. Uma função pode ser representada por fórmula, por tabela, por gráfico ou por descrição. Em qualquer caso, a regra central é: para cada entrada, existe uma única saída. Se uma mesma entrada tiver duas saídas, não é função. No gráfico, isso é testado pela regra da reta vertical. Se uma reta vertical corta o gráfico em mais de um ponto, então não é função, porque para o mesmo x existiriam dois y. Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras são classificações que aparecem muito em questões de inversa e em interpretação de mapeamento. Função injetora é aquela em que entradas diferentes produzem saídas diferentes. Em outras palavras, não há duas entradas distintas que levem ao mesmo resultado. No gráfico, isso se relaciona à regra da reta horizontal. Uma reta horizontal corta o gráfico no máximo uma vez. Função sobrejetora é aquela em que todo elemento do contradomínio é atingido por alguma entrada do domínio, ou seja, a imagem é igual ao contradomínio. Função bijetora é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. E a importância disso é: só função bijetora tem inversa bem definida do ponto de vista de função com domínio e contradomínio completos. Agora vamos para os tipos de função mais cobrados: função afim, quadrática, exponencial e logarítmica. Função afim tem forma geral de uma expressão do tipo coeficiente vezes x mais constante. O gráfico é uma reta. O coeficiente que multiplica x é a inclinação. Se for positivo, a função é crescente. Se for negativo, é decrescente. Se for zero, é constante. A constante é o valor onde a reta corta o eixo vertical. Em prova, a banca cobra interpretação de gráfico e também resolução de equações do tipo encontrar x quando y é dado. Também cobra ponto de interseção com eixos. Para achar onde corta o eixo horizontal, você zera y e resolve. Para achar onde corta o eixo vertical, você coloca x igual a zero. Função quadrática tem forma geral com termo em x ao quadrado. O gráfico é uma parábola. O sinal do coeficiente do termo quadrático determina a concavidade. Se for positivo, abre para cima. Se for negativo, abre para baixo. O ponto mais importante é o vértice, que é o ponto de mínimo se abre para cima e de máximo se abre para baixo. Em prova, a banca cobra raízes, vértice, sinal da função, intervalos em que é positiva ou negativa, e também interpretação de situações de otimização, como qual é o valor máximo ou qual é o mínimo. Outro elemento central é o discriminante da equação do segundo grau, que indica quantas raízes reais existem. Se for positivo, duas raízes reais. Se for zero, uma raiz real dupla. Se for negativo, nenhuma raiz real. Isso se conecta ao gráfico porque raízes reais são pontos de interseção com o eixo horizontal. Função exponencial tem a variável no expoente. Ela é muito usada para modelar crescimento ou decaimento. Uma característica essencial é que, se a base for maior que 1, a função é crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. O gráfico nunca toca o eixo horizontal. Ele se aproxima, mas não cruza, em muitos casos padrão. Em prova, o que mais cai é reconhecer comportamento, comparar valores, resolver equações exponenciais igualando bases quando possível e usar propriedades de potências. Função logarítmica é a inversa da função exponencial. Ela responde à pergunta: a que expoente eu devo elevar a base para obter tal número? A função logarítmica só existe para entradas positivas, porque não existe logaritmo real de número zero ou negativo.
Isso aparece direto no domínio. Qualquer expressão dentro de logaritmo precisa ser maior que zero. Outra característica é que a função logarítmica cresce quando a base é maior que 1 e decresce quando a base está entre 0 e 1. Em prova, isso é usado para resolver inequações e para entender gráficos. Propriedades operatórias de logaritmos são muito cobradas porque simplificam contas e transformam equações. O logaritmo de um produto vira a soma dos logaritmos. O logaritmo de um quociente vira a diferença. O logaritmo de uma potência traz o expoente para frente multiplicando. E existe mudança de base, que permite reescrever logaritmos em outra base quando necessário. Mesmo sem decorar todas as fórmulas de forma abstrata, você precisa reconhecer o padrão para simplificar e para não cometer erros, principalmente com sinais e condições de domínio. Agora, função inversa. A inversa de uma função troca entradas e saídas. O que antes era x vira y e o que antes era y vira x, em termos de pares. Em gráfico, a inversa é o reflexo do gráfico em relação à reta y igual x. Para encontrar inversa por fórmula, você geralmente troca x por y, isola y e depois renomeia. Mas cuidado! Só existe inversa como função se a função original for injetora no domínio considerado. Se a função não for injetora, a inversa vira relação, porque um mesmo y pode vir de dois x diferentes. Em provas, o AMPAD costuma exigir que você restrinja o domínio para tornar a função injetora, especialmente em função quadrática, ou que você reconheça que não existe inversa funcional sem restrição. Composição de funções é aplicar uma função dentro da outra. Se você tem uma função que transforma x em algo, e outra que transforma esse algo em um resultado final, a composição faz as duas em sequência. Em questões, você precisa estar atento ao domínio. Para compor, o resultado da primeira precisa estar no domínio da segunda. Então, composição não é só substituir mecanicamente. É substituição com verificação de possibilidade. O AMPAD pode cobrar exatamente isso. Uma composição pode não estar definida para certos valores porque a saída intermediária cai fora do domínio da segunda. Um exemplo muito comum é quando aparece raiz ou logaritmo na segunda função, e a saída da primeira precisa ser não negativa ou positiva. Agora vamos ligar conjuntos, intervalos e funções, porque o AMPAD gosta dessa integração. O domínio de uma função é um conjunto, normalmente descrito como intervalo ou união de intervalos, e é determinado pelas restrições da expressão. Se há denominador, ele não pode ser zero. Se há raiz de índice par, o conteúdo precisa ser maior ou igual a zero. Se há logaritmo, o conteúdo precisa ser maior que zero. Se há combinação dessas restrições, o domínio é a interseção de todas elas, porque você precisa satisfazer todas ao mesmo tempo. Aqui, a teoria de conjuntos entra diretamente. Restrição 1 gera um conjunto de x possíveis, restrição 2 gera outro conjunto, e o domínio final é a interseção. Se você domina isso, você resolve domínio com clareza e rapidez. Intervalos também aparecem na imagem da função. Para a função afim com coeficiente não nulo e domínio real, a imagem é todo real. Para a função quadrática, a imagem depende do vértice e do sentido da concavidade. Para exponencial com base positiva diferente de 1, a imagem normalmente é positiva. Para a logarítmica, a imagem costuma ser todo real, enquanto o domínio é positivo. Esses padrões ajudam a responder questões sem fazer conta longa. Você reconhece o comportamento pelo tipo de função. E agora um ponto que costuma ser decisivo no AMPAD. Interpretação de gráfico e monotonicidade. Função crescente significa que, conforme x aumenta, y aumenta. Função decrescente significa que, conforme x aumenta, y diminui. Em funções afins, isso depende do coeficiente. Em exponenciais e logarítmicas, depende da base. Em quadráticas, cresce em um intervalo e decresce em outro, com mudança no vértice. Saber isso permite resolver inequações e comparar valores sem calcular cada ponto. Para encerrar, eu quero te deixar um procedimento único para estudar e resolver questões desse bloco. Primeiro, em teoria dos conjuntos, domine pertinência, inclusão, operações e complemento,
porque isso aparece em diagramas, contagens e domínios. Segundo, em conjuntos numéricos, saiba classificar e saiba o que é permitido em cada conjunto, principalmente racionais e irracionais. Terceiro, em potenciação e radiciação, domine expoente negativo e fracionário e restrições de raiz em reais. Quarto, em intervalos, aprenda a traduzir inequações para intervalos e vice-versa e a fazer união e interseção. Quinto, em funções, memorize a estrutura e o gráfico típico de afim, quadrática, exponencial e logarítmica, sabendo domínio e imagem padrões. Sexto, em inversa e composição, sempre verifique injetividade e domínio. Se você treinar por esse roteiro, você transforma a matemática básica em ferramenta de resolução rápida, que é exatamente o estilo do AMPAD. Problemas curtos, alternativas próximas, e a vantagem fica com quem organiza melhor o raciocínio. Bons estudos e até a próxima aula.